Olá a todos, neste Magazine OTV podem ver duas competições de orientação pedestre. Uma do Circuito Portugal City Race, que se desenrolou em ambiente urbano, a outra em floresta, e é por esta que abrimos esta edição. Bem-vindos a Paredes de Coura, mais concretamente à paisagem protegida do Corno do Bico, onde decorreu o Campeonato Nacional Absoluto de Orientação Pedestre, que este ano teve 2 clubes envolvidos na sua organização. Foi uma parceria muito interessante, Amigos da Montanha e o Clube de Orientação do Minho, principalmente porque são 2 clubes que têm muitos jovens, e foi interessante, pelo menos foi muito tranquila. Porquê? Porque tinha pessoal mais velho, com mais experiência à frente das diferentes tarefas, que estavam a conduzir os jovens, a apoiá-los, não é? em cada um dos setores. Por isso, eu como diretora de prova, eu e o Jorge Silva, aliás, 2 diretores de prova, tivemos a nossa tarefa facilitada, porque realmente tínhamos gente em quem confiar, e acho que ambos pensamos o mesmo e gostaríamos de continuar estas parcerias. A orientação é um desporto para todas as idades, onde os participantes são livres de escolher o caminho que lhes parece mais adequado para efetuar o percurso pré-definido. Os jovens são os que mais se divertem, porque têm total liberdade. Isto, para eles, é uma verdadeira aventura na floresta, ainda mais porque os percursos para estas idades são adequados à sua condição física. Muitos destes jovens entraram no desafio, conhecido como o desporto na natureza, uns incentivados pelos pais, outros por amigos ou ainda pelos professores de educação física, que têm sido fundamentais para o crescimento e futuro da modalidade entre os mais novos. Como é possível observar, estes praticantes de orientação não têm qualquer percurso balizado. A passo ou a correr, partem para o desafio de mapa e bússola na mão. No mapa estão desenhados todos os elementos gráficos que eles necessitam para fazer uma navegação segura na floresta. Desde árvores com características especiais, linhas de água, caminhos e edificações. Além disso, há uma série de cores que os ajudam a identificar que tipo de vegetação vão encontrar ao longo do trajeto que pretendem fazer, e ainda as preciosas curvas de nível para saberem se têm que subir ou descer. Na prova encontramos alunos das escolas do concelho e arredores que vieram a experimentar a modalidade fora dos estabelecimentos de ensino. Em alguns casos foram acompanhados por outros jovens que, depois de terminarem a sua prova, se disponibilizaram para darem uma ajudinha. Para os mais pequenos existia na arena um circuito de iniciação para começarem a familiarizar-se com a modalidade e os seus objetos característicos. Voltamos à floresta para falar da competição que nos trouxe cá, o Campeonato Nacional Absoluto. Devido à área de prova apresentar um formato de retângulo, o traçador de percursos, José Fernandes, dividiu o mapa em 2 partes para facilitar a leitura. Assim ficou impresso numa folha A4, frente e verso. Aparentemente a floresta era densa, mas de fácil progressão, vegetação baixa e sem grandes obstáculos, e muitos participantes fizeram o trajeto praticamente por azimuth, sempre com as devidas cautelas, não fossem eles atraiçoados pela velocidade e passar os pontos de controle sem sequer se aperceberem. Como é habitual nesta zona do país, o problema é o desnível. Quando se começa a descer muito, já se sabe, vão ter que subir, e em alguns casos acima do ponto de partida, voltando a descer para a chegada. Em simultâneo com o campeonato, decorria uma prova do Campeonato Regional Norte, onde estavam inscritos os participantes infantis, jovens, veteranos, os escalões abertos e as escolas. O primeiro dia de competição destinou-se à qualificatória, onde os atletas com os melhores tempos passavam para a lista dos apurados. No setor feminino ficaram selecionadas 42 atletas, no masculino 56, divididos entre a final A e B. O Campeonato Nacional Absoluto encerra a época desportiva da modalidade, daí a presença de muitos atletas que se prepararam ao longo do ano para este preciso momento. Os eventos mais importantes do calendário competitivo da Federação Portuguesa de Orientação são o Campeonato Nacional de Mass Start, apenas para BTT, o de Sprint, de distância longa, de distância média e este, o Absoluto. Depois existe um só Campeonato Nacional de Rogaine Ori Trail, uma disciplina recente que engloba o pedestre e o Ori BTT, em que o objetivo da competição é diferente.
Nas outras há um percurso pré-definido. Nesta, os participantes são livres de escolher o trajeto de forma a somar o maior número de pontos. Cada posto de controle tem uma pontuação, sendo que os mais difíceis, seja em distância e acessibilidade, são os mais valorizados. Além disso, esta disciplina de orientação é a única que é realizada em equipa, que vai de 2 a 5 elementos. No final, a equipa que somar mais pontos dentro do tempo limite estabelecido pelo regulamento será declarada a vencedora. De volta ao campeonato absoluto. A competição já percorreu várias regiões do país, sendo uma das mais fáceis em relação à exigência física e distância dos percursos. Aqui, em Paredes de Coura, na floresta protegida do Corno do Bico, pode-se dizer que as distâncias não são grandes, mas como se pode ver, a componente física é bem explorada. São muitos os candidatos que vieram tentar renovar o título e outros para o tentar conquistar pela primeira vez. Quando se trata de zonas como esta, uma floresta bem cuidada e emblemática, é imprescindível a colaboração das autarquias para facilitar o acesso. Nós temos muito gosto em receber todas as atividades de turismo de natureza, são para nós um objetivo a desenvolver. A orientação tem sido aquela modalidade em que nos últimos anos mais temos tentado trazer iniciativas que abranjam o maior número de pessoas, não só pela modalidade em si, mas pela promoção da modalidade junto das crianças, junto dos jovens, porque acreditamos que é uma modalidade muito completa, permite um contacto equilibrado com a natureza, portanto com muito pouca carga em termos de impacto naquilo que é a envolvente e permite uma formação completa dos jovens, uma formação para a cidadania, portanto colaboração, uma modalidade inédita em que não existem árbitros, em que existe o cumprimento de regras, mas que é autorregulada, portanto achamos que é um exemplo dentro daquilo que é a promoção do espírito desportivo e por isso temos apostado e vamos continuar a apostar neste tipo de provas. No dia seguinte, os participantes foram surpreendidos com as más condições climáticas que assolaram a região. Muita chuva e vento à mistura. Mas parece que nem todos sentiram isso. Da zona de partidas, os atletas conseguiam ver mais ou menos o que os esperava. Uma grande subida ou uma entrada na floresta densa. Mas só depois de terem o mapa na mão é que poderiam optar por uma das duas. Este é o mapa final do percurso A masculino, que também é dividido em duas partes, pelas mesmas razões da qualificatória. Um percurso com 6.600 metros na melhor opção e de 230 metros de desnível acumulado. Esta região já foi palco da maior competição de orientação que se realiza anualmente em Portugal, no período do Carnaval, o Portugal O-Meeting. O evento traz até ao nosso país atletas de todo o mundo para desfrutar das belas paisagens e terrenos que temos por todo o território nacional para a prática desta modalidade. Fazendo de Portugal um destino de eleição, os atletas de alta competição, por essa altura, vêm cá para disputar várias provas pontuáveis para o ranking mundial da Federação Internacional de Orientação. Estas são designadas por World Ranking Event. A orientação é diferente das outras competições em diversos aspectos, sendo o que mais se destaca o ter de correr e pensar em simultâneo. Outro é o facto de só depois de terem chegado praticamente todos os atletas ao final é que se conhece o vencedor de cada escalão, porque o método tradicional de classificação destas provas é por contrarrelógio. Com o auxílio do sistema informático, atualmente essa tarefa está facilitada, sendo possível ver em tempo real os resultados. Para conhecer o vencedor e a vencedora desta edição do Campeonato Nacional Absoluto, temos que aguardar que saiam os últimos atletas e observar os pontos intermédios para se perceber qual é o tempo que registam e, assim, perspectivar possíveis vencedores. A competição foi muito renhida, com todos os candidatos a chegarem exaustos à linha de meta, mas sem a hipótese de festejar porque ainda faltava grande parte dos adversários terminarem a sua prova. Com o auxílio do sistema GPS da LiveLox, selecionamos 3 atletas, Pedro Lagarto, Luís Silva e Tomás Lima, para podermos observar quais foram as opções que tomaram do ponto 4 até ao ponto 7. E conforme podem ver, Tomás Lima fez uma opção totalmente diferente, o que lhe deu vantagem sobre os seus adversários. Em termos de classificação, Luís Silva, da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, da Delegação de Évora, foi 5º classificado. Vasco Mendes, do Grupo Desportivo União da Azóia, foi 4º. Pedro Nogueira, também da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, obteve o 3º melhor tempo.
Tiago Cantante Romão, do Clube Montanha do Funchal, e Tomás Lima, do Clube de Orientação do Centro, fizeram a parte final praticamente juntos. Mas Tomás levou a melhor sobre Tiago porque saiu depois e chegou primeiro. Na cerimónia de entrega de prémios esteve presente o Presidente da Federação Portuguesa de Orientação, Carlos Garcia, e o autarca Tiago Cunha. Foi bem, consegui o título de campeão nacional. A prova de ontem foi bastante bem conseguida, fui bastante calma, o objetivo era só passar à final. Hoje, pronto, as condições climatéricas foram um bocado mais adversas, esteve bastante frio e nevoeiro, mas foi igual para todos. O meu objetivo também era começar calmo, controlado e não falhar nenhum ponto. Consegui fazer isso e a meio da prova consegui apanhar o Romão que partia à minha frente, sabia que ele era o meu principal rival. Depois em conjunto foi quase como uma colaboração até ao fim, ainda fizemos lá uns erros em conjunto, mas faz parte e acho que foi bastante bom. Quanto ao setor feminino, Verónica Fradique, do Grupo Esportivo 4 Caminhos, foi a quarta classificada. Patrícia Casalinho, do Clube de Orientação do Centro, foi a terceira, e na quinta posição, Anabela Vieito, do mesmo clube, aqui a cumprimentarem-se no final. Ainda do Clube de Orientação do Centro, Susana Pontes em segundo. E a grande surpresa desta edição do Campeonato Nacional Absoluto estava reservada para a vitória de Leonor Ferreira, do Grupo Desportivo União da Azóia, atleta do escalão de apenas 18 anos. A prova correu-me bem, fiz um ou outro erro, mas nada de grave. Gostei muito, em nível técnico e físico não era propriamente fácil e eu gostei muito e estou muito contente de ter ganho. Para fechar, os elementos da Associação Amigos da Montanha e o Clube de Orientação do Minho tiraram uma fotografia em conjunto para eternizar esta parceria de sucesso. Vamos agora até Quarteira, onde se realizou a última prova do circuito Portugal City Race. Um evento que esteve a cargo do clube BTT Lolé Elevis, que tem sido o impulsionador de muitas iniciativas de orientação na região do Algarve, seja em bicicleta todo-terreno ou pedestre. Desta vez viemos até Quarteira, diversificar um bocado, o concelho de Lolé é grande e pronto, dar a conhecer a agentes de Quarteira que a orientação existe. O City Race para nós é mais alguma divulgação da orientação propriamente dita e pronto, também dar aos atletas de orientação o prazer de vir ao Algarve, desta vez no inverno, mas com a ajuda do tempo. Graças a Deus tivemos um tempo maravilhoso. Em 25 de Abril vamos ter, que é uma prova que já vem de 2020, que foi adiada devido à pandemia, vamos ter o europeu de jovens, júniores e séniores aqui no concelho de Lolé, uma prova organizada pela Federação Portuguesa de Orientação, em colaboração com os clubes, que o Clube BTT Lolé colaborará com certeza. Em competição estiveram atletas de várias idades, salientando a presença de alguns alunos do agrupamento de escolas de São Brás de Alportel, que têm treinado com os mapas de orientação que são disponibilizados depois da realização destas provas e servem para as atividades de desporto escolar. Aliás, este é um compromisso que existe entre os clubes organizadores e os municípios que colaboram na produção do mapa. Encontramos também participantes que praticam a modalidade para se manterem em boa forma física. A intensidade da corrida não é importante, é sim o principal objetivo, controlar pela ordem pré-definida todos os pontos que foram propostos inicialmente pelo traçador de percursos. A presença de estrangeiros fez-se notar, como já referimos várias vezes. A orientação é uma modalidade que se enquadra perfeitamente no turismo desportivo. Nos escalões abertos é possível realizar o percurso em grupo e para muitos é uma aventura bem orientada. Foi uma aventura pelo facto das minhas companheiras de prova serem dadas ao desporto e à corrida.
mas é uma modalidade desafiante que alia a parte da orientação e à corrida. Eu gosto mais da parte da orientação, portanto estávamos aqui equilibradas, mas acho que é uma modalidade com futuro. E puxa o teu lado competitivo. Sim, puxa muito o lado competitivo, mas também de entreajuda. Nós fizemos a prova de forma individual, mas íamos sempre acompanhadas, o que também ajuda a conseguirmos acabar a prova, isso era o mais importante. O Circuito Portugal City Race é a versão nacional do circuito Eurocity Race que visita várias cidades e vilas da Europa. Este ano, a 8ª edição do circuito português percorreu 14 cidades de norte a sul do país, sendo que esta é a 15ª e encerra a temporada deste desafio em ambiente urbano. Em 2023, o circuito contará com 12 provas, sendo a última na Ilha da Madeira. A modalidade de orientação já faz parte daquilo que são um conjunto de modalidades que nós ou organizamos ou recebemos. Recordo que já tínhamos algumas provas de orientação organizadas pelo município, portanto, assim que tivemos a oportunidade de receber esta prova do Circuito Nacional, recebemos-la de braços abertos e estamos disponíveis, como é óbvio, para receber em próximos anos, noutros locais, porque temos muitos locais do nosso concelho, não só à beira-mar, mas também no meio da natureza, no interior do nosso concelho, onde será muito agradável organizar provas desta natureza. Os percursos de orientação em vilas e cidades são muito fáceis de executar e quase toda a gente fez algo semelhante sem se aperceber. Um exemplo prático, quando vai a uma cidade que não conhece, dirige-se ao posto de turismo ou de informações e pede ajuda para lhe indicarem alguns locais interessantes. Imagine que esses são os nossos pontos de controle. Depois de assinalados e o ponto inicial definido, avança para a aventura entre ruas, jardins e outros elementos característicos das cidades. Conta as ruas que vai passando, virando à direita, virando à esquerda, continuando em frente e assim dirige-se até ao primeiro local selecionado. Depois repete o procedimento até ao próximo local e assim sucessivamente até ter visitado na íntegra essa localidade. Em competição, os atletas tentam fazer isto no menor tempo possível. Se pretende experimentar, visite o site da Federação em fpo.pt. Na secção Mais Orientação, pega no mapa, onde vai encontrar uns vídeos básicos que o ajudam nos primeiros passos. Depois, inscreva-se e traga a família ou um grupo de amigos. E seguramente que nos veremos por lá. Em termos de resultados, nos escalões séniores, Rita Pereira, da Associação Desportiva do Mondego, foi a segunda classificada. A vencedora do escalão foi Irina Soares, do Clube de Aventura e Orientação de Sintra. É bastante agradável, estamos aqui junto ao mar, fez-se sentir bastante calor, apesar da chuva da noite passada, e então a brisa do mar refrescou sempre e também tinha boas paisagens para termos sempre durante a prova. Foi uma prova engraçada, desafiante, tinha que se ter em atenção os caminhos para onde íamos, devido aos edifícios e às vedações que tínhamos pelo caminho, mas devido ao pouco desnível da prova, dava para progredir a um elevado ritmo, o que fez com que se tornasse uma prova interessante e difícil. No masculino, Daniel Raposo, do Clube de Orientação e Aventura do Litoral Alentejano, terminou na terceira posição. Segundo, Daniel Marques, do Clube de Orientação do Centro. E o vencedor da última etapa do Circuito Portugal City Race foi Rodrigo Carrera, do Clube Português de Orientação e Corrida. Correu bastante bem, eu gostei muito da prova. O local logo aqui no Algarve, na Quarteira Só, aí já valeu a pena. A prova, em termos de distância, era um pouco dura, é verdade, eram mais de 10 km. A nível técnico tinha um ou outro ponto também assim de maior dificuldade. Foi interessante colocarem aqui também alguns pontos na zona da praia. E além disso, outra coisa boa foi o tempo. Estava a chover, estávamos a ver que podia chover e acabou por não chover, o que foi ótimo. Mais uma vez, o clube BTT Lolé Elevis surpreendeu os participantes com a originalidade dos prémios. Pequenos peixes em cerâmica para os 3 primeiros classificados de cada escalão. Certamente que irão fazer parte da decoração de muitas casas por este país fora. E aqui fica a classificação dos restantes escalões do Quarteira City Race. Muito obrigado por nos ter acompanhado neste Magazine OTV. Em breve voltamos com mais aventuras bem orientadas. Até lá!